Olá, sou Elias Rocha, seu anfitrião aqui no canal Mensageiro de Reflexões. E é claro, né? Vou te convidar para mais uma reflexão, mas antes eu peço, como sempre, aquele apoio, deixando aqui o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para que o YouTube mostre para você sempre que tiver novidades aqui de vídeos no canal. Vamos lá então? Você já parou para pensar e refletir sobre qual é a fonte de influências na sua vida e qual o impacto dessas fontes em você, na sua energia? Não? Então fica até o final desse vídeo comigo que nós temos muito a conversar. Uma das primeiras fontes de influência exercida sobre nós, naturalmente, é na nossa família, né? Através dos nossos parentes, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, né? Que trazem toda uma bagagem de usos, de costumes, de tradições, de conhecimentos e buscam sempre trazer para nós, né, esses ensinamentos, essa forma de pensar, de enxergar o mundo, né, de enxergar o meio. Então, por exemplo, muitas famílias influenciam as pessoas nos próprios relacionamentos, na carreira, que carreira que a pessoa vai seguir, influencia muitas vezes na visão religiosa, né, na visão do que é a moral, a ética, né? Então é muito importante você observar e refletir até que ponto, né, a influência da sua família está sendo saudável e libertadora para você. Muitas vezes a sua família ela pode te influenciar de muitas formas positivas, é claro, mas também a sua família de repente pode querer te impor algo, te influenciar de uma forma com questões que você não acredita, né? Com questões que você tem pontos de vista diferentes, tem decisões diferentes a tomar. Então é importante você observar essa questão relacionada à família. Um outro ponto também relacionado a como nós podemos ser influenciados é no nosso meio social. Então você já passou da família e aí saiu da família, você tem os seus amigos, os seus colegas, você tem a escola, você tem o seu ambiente de trabalho, enfim, você tem todo um ambiente social que interage com você no seu dia a dia. Então é muito importante também você observar essas influências, né? Para você observar se são saudáveis. Por exemplo, eu já citei em algumas ocasiões aqui no canal, e até na minha própria história, que eu vivi numa área periférica, em Osasco, e quando eu era criança, eu vivia num grupo de colegas, e cada um fazia uma coisa. Teve alguns que se enveredaram para o lado das drogas, teve alguns que começaram a ter os vícios diferentes, que era o cigarro, a bebida, teve outras pessoas que resolveram buscar a vida do crime, e etc, etc. E eu fui observando isso e fui me destacando desses processos exatamente por não concordar com algumas coisas, então não aceitava receber certas influências. E então eu era considerado meio que do contra, já contei isso aqui, né? Mas é interessante observar o quanto que essas pessoas podem nos influenciar. Principalmente quando você quer se enquadrar, quer se inserir em algum grupo social, algum grupo de colegas. Muitas vezes, se você não tomar um cuidado, você deixa de seguir a sua intuição, você deixa de seguir os seus próprios valores, né? A sua própria ética, a sua própria moral, para se encaixar, para se enquadrar naquele grupo de pessoas onde tem geralmente um líder, uma pessoa que dita, que te influencia, que influencia a maioria, e aí você fica preso nessa questão, né? De não ser autêntico, de receber muitas vezes gostos, né? De ser influenciado por gostos e atitudes e comportamentos que não correspondem a quem você é. Então é importante observar esses pontos também, né? Uma outra forma de influência muito grande na nossa vida é através das religiões, né? É através das crenças, é através dos usos e costumes, das tradições religiosas, através também da forma ecumênica, né?
através das doutrinas, através das questões de moral e valor ético também que existem nas religiões. Então, muitas vezes, a família é um primeiro canal de influência para chegar numa religião, e às vezes, independente da linha religiosa ou não de uma família, você acaba tendo, sentindo, né, um chamado, ou se familiarizando, né, com alguma doutrina específica. Então você decide lá iniciar os estudos, observar essa doutrina. E muitas vezes você não percebe o tanto que as religiões influenciam no seu jeito de ser. Então muitas vezes elas, dependendo de como essa religião é apresentada a você, dependendo de como essa doutrina é administrada por essa religião, muitas vezes você acaba entendendo que só um modo de ser é o certo. Você pode acabar entrando num viés de julgamento dos outros, por os outros não terem a mesma crença que você. Você pode entrar num viés de julgar as pessoas por elas não se vestir igual a você, por elas não seguir aquela cartilha, aquele protocolo religioso que você está inserido. Então muitas vezes você também é incutido, recebe influência de medo, você se sente culpado, você adiciona à sua mente as crenças, né? Você começa a acreditar, ter crenças em questões que não envolvem uma questão sempre sadia, né? Então é importante você observar até que ponto que você consegue filtrar o que uma crença tenta te passar e o que de fato é algo bom para você administrar e viver dentro de você mesmo e dentro também da sociedade, né? Que muitas vezes a doutrina religiosa, em vez de ela ser abrangente, em vez de ela enxergar o ser humano como um ser humano, e ela divide, né? Ela cria castas, né? Ela mostra que um tipo de pessoa que tem um conhecimento, ele é mais importante, ou é mais puro, ou é menos errado, ou é menos pecador, ou é menos isso, é mais aquilo do que o outro. E essa diferenciação, essa desunião, ela não é positiva, né? Nem fisicamente, nem energeticamente. Então, não estou dizendo aqui nessa minha fala que as religiões são prejudiciais. Não é a religião em si que eu acredito. O que eu estou querendo trazer aqui para nós refletirmos é como o ser humano interpreta e se utiliza das religiões para poder influenciar e até manipular as pessoas. Então isso não se dá só nas religiões. Uma outra questão também que eu já aproveito para colocar é a questão política, por exemplo, né? E aí a questão política, eu vou colocar duas questões que envolvem a política, né? A questão da mídia e a questão da política que está junto com a mídia. Então muitas vezes um interesse político, ele é atrelado a uma propagação midiática, né? Então muitas vezes a mídia, se ela está atrelada a um viés político, seja de que lado for, direita, esquerda, centro, não importa, ela vai sempre desenhar uma falsa verdade, uma falsa notícia, um falso entendimento de que o país ou de que a civilização do planeta está indo por um caminho ou não, de acordo com os interesses de poder daquele viés político. Então, muitas vezes, a distorção que a mídia traz, ela faz com que você acredite que um lado A está fazendo algo certo e que o lado B está fazendo algo errado e vice-versa. E muitas vezes você fica ali no meio daquela falta de conhecimento e você fica perdido com essas informações, porque você nunca sabe o que de fato é verdade, o que de fato é manipulação. Então você começa a acreditar ou não em dados que muitas vezes não correspondem a uma verdade. Então, por exemplo, já observei muitas vezes, não só do lado A ou do lado B da política, mas de ambos os lados, que muitas vezes, se a mídia está favorável a um lado político, o que ela faz? Ela maqueia números, ou ela utiliza-se de subterfúgios na sua própria retórica, né? Ela faz uma construção de pensamento onde faz com que você influencia você a acreditar que aquela pessoa que está, por exemplo, no poder, ela não está trazendo números positivos.
e que a outra pessoa, quando está no poder, ela está trazendo números positivos, e não é muito verdade. Já vi muito, por exemplo, discursos que o país está crescendo na educação, porém, então sempre a pessoa coloca um viés positivo, mas sempre encerra com um viés negativo. E já pro outro lado, muitas vezes eu começo mostrando algo positivo e termino positivo. Ou se eu tiver algo de negativo para demonstrar, eu sempre trago algo positivo no final e sempre referendo um ou outro partido, um outro momento político que era pior, para dizer assim, agora não está tão pior, não está ideal, mas não está tão pior. E isso que eu estou colocando para vocês não é na questão de partido A, B ou C. Eu, particularmente, Elias, eu não tenho preferência política. Eu tenho preferência de boas práticas para o ser humano em geral. Então, por exemplo, na minha visão particular, eu trago para vocês refletirem na visão de vocês, na minha visão particular já não é legal, já não começa bom quando você usa a palavra partido. Se está partido é porque não está junto, né? E um viés muito grande de manipulação e também de influência é o que a política faz, né? Os interesses de poder, vamos dizer assim, políticos, fazem, que é dividir para conquistar. Então, o que acontece? Qual é a influência que existe? É você criar grupos, você criar vários grupos e chamar esses grupos de minorias. Então, você começa a criar vários rótulos, né? Então, você divide a sociedade para você conquistar. Porque aí, determinado grupo, aquele lado político, aquela ideologia política, atende e abraça. Já o outro determinado grupo, aquela outra ideologia política, atende e abraça. Só que no final das contas, quando a cortina de fumaça, né, fecha, quando as cortinas do teatro fecham, tá os dois lados que até então eram contrários um ao outro, desviando verbas, aproveitando-se das questões de crença das pessoas, aproveitando da polarização que foi criada em relação às questões, que as pessoas ficam brigando, ficam se distanciando, para eles poderem perpetuar o projeto de poder, de continuar tendo corrupção, de continuarem lá tendo seus conchavos, de continuar fazendo o rodízio de poder. Agora você que vai ficar no poder, daqui a pouco vamos disfarçar, eu que vou ficar. No final das contas, existe mais um projeto mesmo de se aproveitar, de influenciar negativamente. Então é muito mais simples você administrar uma nação ou um grupo de pessoas grandes, uma massa de pessoas, e você influenciar, se você dividir. Porque é muito difícil você conseguir ter unanimidade quando você tenta incutir uma ideia num volume muito grande de pessoas. Então é mais fácil você dividir essas pessoas. Você incute uma ideia numa parte, você incute outra ideia na outra, e você incute outra ideia na outra. E aí você consegue manipular e influenciar essa faixa aqui, né, de pessoas, de uma forma, e manipular outra, influenciar assim. E você acaba influenciando, né? Eu observo isso, eu reflito isso, que esse meio de poder, de política, acaba influenciando muito, não no sentido assim de vamos resgatar algo para você, ou vamos fazer valer os seus direitos, né? Para que a sua situação como ser humano melhore. Ou vamos incluir de fato você em algo. Não, é sempre no sentido assim, vamos usar uma informação para gerar um descontentamento, um ódio, uma raiva, para poder colocar você como vítima de uma situação e para poder trazer você para o meu lado e manipular para você fazer o que eu quero, para você ser uma massa de manobra, para você receber essa influência e agir de acordo com os meus ideais aqui de poder, de perpetuação de poder. Então isso é muito delicado. E muitas pessoas, infelizmente, polarizam e não percebem isso. Então, por exemplo, creio eu, nas minhas reflexões, que essa questão de rotular as pessoas e de estabelecer pessoas como minorias não é algo muito saudável. Cria muita polarização. Eu sei que isso vamos dizer assim, é um assunto polêmico, né? Mas eu tenho que ser sincero nisso,
Não no sentido que eu não reconheço a necessidade das pessoas, mas eu acredito que as necessidades das pessoas têm que ser consideradas todas iguais como necessidades humanas. Apesar de os seres humanos não terem as mesmas necessidades, mas se é um ser humano, se é uma mesma raça, a raça humana, então o direito que as pessoas têm não é porque a pessoa tem uma cor, não é porque a pessoa tem uma religião, não é porque a pessoa tem uma classe social, não é porque a pessoa tem uma identidade de gênero que ela tem que ter um direito a menos ou a mais. É porque ela é ser humano e ponto. Se ela é ser humano, ela tem que ter o direito. Então ela não pode ser, por exemplo, vamos colocar na questão de identidade de gênero, né, e versus religião. Então não é porque a pessoa ela não tem não se identifica como homem ou como mulher que ela tem que ser proibida de casar, que ela tem que ser proibida de ter filhos, mesmo que adotados, né? Afinal de contas, muitas pessoas heterossexuais abandonam os filhos, e muitas vezes esses filhos são criados por pessoas que são chamadas, aí, rotuladas de homossexuais, né? Então eu vejo que isso não é saudável. É saudável, sim, você entender que todo mundo é ser humano. Então não é saudável nós nos vermos em polarizações, não é saudável nós nos vermos em grupos, né, rotulados, como se fôssemos lá um gado, como se fôssemos lá um produto a ser manipulado por alguém, por um interesse, né? E aí eu não estou usando a expressão gado em relação à forma que se usa aí para poder determinar pessoas que seguem um partido A, B ou C, viu? Não pensem isso. A questão gado é literalmente o gado mesmo, de marcar, de rotular, de dizer, ó, isso aqui é meu, isso aqui é para essa finalidade. Então, eu vejo que é muito delicado essa questão da influência, porque nós não percebemos, gente. É muito ardiloso, é muito sutil e é uma energia densíssima. E só distancia as pessoas. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou A, porque eu sou B, porque eu sou C. Tem N situações separadas, né? Mais uma vez, dividir para conquistar. Então é mais fácil você lidar com essas divisões, para você poder administrar essas divisões. Porque você não tem poder, né, para poder administrar uma massa muito grande, que é muito forte, que é muito diversa. Então você tem que criar exatamente ali fragmentos, né? Direcionar esses fragmentos para o que você quer. E é isso que fazem conosco. É dessa forma que nos influenciam. Então a mídia, ela dita regras sociais, ela dita até religião, se você não tomar cuidado, é ditada pela mídia. Então muitas vezes, por exemplo, aí nós estamos falando da política. Muitas vezes eu me lembro que na época de escola, né, tinha lá uma hora que nós tínhamos que fazer uma oração. Aí você vai no repartição pública, tem lá o símbolo específico de uma religião, seja católica, seja evangélica, por exemplo. E não estou dizendo nada contra essas religiões. Eu só estou falando que é uma tendência, porque aquela pessoa, ou aquele viés político, ou porque a sociedade, de alguma forma, daquele local segue essa religião, se é uma máxima, né? E, por exemplo, no nosso caso, no nosso país aqui no Brasil, nós vivemos num estado laico. Então, por exemplo, como que você quer dizer que não vai influenciar uma pessoa religiosamente? Se, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, uma criança é budista, ou uma criança é umbandista, e ela tem a crença dela diferente da crença cristã e evangélica. E muitas vezes o próprio meio social ali da escola ou da repartição pública ou da questão dos valores que a mídia impõe, elas só colocam num viés X. Então ela quer impor goela abaixo para você que você só tem que acreditar nisso, senão não está certo. E aí se a criança, por exemplo, vai dizer na escola, olha, mas eu não tenho costume de fazer uma oração, mas eu tenho aqui um ponto aqui para eu poder cantar, posso cantar? Aí as pessoas não vão querer, né? E aí essa criança está sendo influenciada e está sendo feita uma divisória, né? Da mesma forma, você tem lá na repartição pública lá uma cruz
representando lá Jesus, por exemplo, na cruz. Mas você não tem, por exemplo, uma foto de Buda meditando lá, Siddhartha Gautama. Então, percebem? É uma questão que é muito sutil, mas é uma imposição de certa forma, né? E você tem que, se você está num ambiente neutro, se por exemplo um político tem lá várias pessoas que votam neles, de várias religiões, então ele não pode, ao meu ver, ficar focado numa questão só, ele tem que ser neutro nessa questão, pelo menos mesmo independente de ele ter as preferências pessoais, mas para colocar as questões que envolvem as políticas, eles têm que ser neutros. Da mesma forma, a influência da religião na política. Muitas vezes, as leis que são criadas, ou as leis que são debatidas das questões éticas e morais, elas são pautadas dentro das crenças religiosas. Então, elas têm uma tendência religiosa. Percebem isso? E isso é muito perigoso, porque, sem perceber, aos poucos, todo um aparato de um Estado, toda uma questão de leis, de regras, de moral, de ética, ficam pautados dentro de uma questão de visão doutrinatória religiosa. E aí quer dizer, mais uma vez, né, você fica refém de uma sociedade que está desenhando a sociedade, todos os moldes da sociedade de acordo com um viés, né, religioso, por exemplo. Então é muito delicado essa questão dessa influência. E aí você tem a influência, por exemplo, da moda. Você tem lá o formato do que é bonito dentro da sociedade. Tem que ser magra, tem que ser esbelta, tem que ser da cor tal, tem que ter o cabelo tal, tem que usar roupa assim, assim, assado. Eu já vi muitas roupas aí, né, nessas coisas de moda que eu não usaria nunca e duvido que muita gente que aplaude usaria. Mas vai você dizer que não é bonito, que não é elegante, né? Então é mais uma vez aquela influência do meio, da liderança que está ali, né? Aí, muitas vezes você discorda veementemente de algo, mas você fica ali concordando para não contrapor e não ficar ruim na foto com as pessoas que estão concordando, né? Então é a mesma coisa daquela brincadeira que fala do rei, né? Que contratou um alfaiate para fazer uma roupa mais bonita. E o alfaiate fingiu que estava fazendo uma roupa lá, uma roupa mágica, na verdade não fez roupa nenhuma, e falou que só os inteligentes que viam essa roupa, então deixou lá o rei nu, e falou que só os inteligentes que viam essa roupa, e aí toda a corte entrou nessa loucura toda, de achar que não, realmente, não, eu estou vendo, e todo mundo vendo o rei pelado, e todo mundo não acreditando, e o próprio rei comprando a ideia do alfaiate, não, eu estou muito maravilhoso aqui. E no final das contas, teve que vir uma pessoa sincera, lá um súdito sincero, e falar assim, olha, me desculpe vocês estão viajando na maionese aí, mas o rei está pelado. Só que está todo mundo falando que não, para poder agradar uma ideia que é uma ilusão. Então, quantas vezes nós não somos influenciados de uma forma tão grande que nós não percebemos que nós estamos vivendo uma ilusão, nós não estamos enxergando a realidade dos fatos. Então, muitas vezes, nós fingimos que não enxergamos coisas e aceitamos receber goela abaixo as questões por influências que não nos causam bem. Por exemplo, uma outra forma de influência que é muito forte e que muita gente não percebe é a influência da música. Porque a música, ela tem uma vibração, então as batidas da música, tudo é uma vibração. Então, nós já sabemos quanto a vibração ela pode alterar nosso estado de espírito, ela pode alterar nosso humor, ela pode alterar a nossa alegria ou a nossa tristeza, a raiva, o ódio, incita você a isso, aquilo. Então ela altera seu estado de consciência. Isso é fato, isso é fisicamente comprovado, cientificamente comprovado. Não é só uma questão de visão espiritual minha, não. Mas espiritualmente falando também é algo impactante. Então, por exemplo, existem muitas músicas que depreciam mulheres. Existem muitas músicas que só falam de ostentação. Existem muitas músicas que só trazem aquele viés de pessimismo, de derrotismo, de coitadismo, a famosa música da força, né? Que você tá mal, tá tristonho lá, você vai lá e escuta aquela música e vou ficar na fossa aqui escutando, repetindo 1000 vezes a mesma música, contando aquela história triste, que vai só te trazendo mais aquela energia de tristeza, de chororô, de coisa e tudo mais. Não é uma música edificante, uma música que te coloca para cima, que tem boas vibrações, que falam de coisas belas, de paz, de alegria,
sabe, de iluminação, de fortalecimento do seu ser. Não? São músicas que depreciam as pessoas, são músicas que ficam incitando o ódio, a raiva, são músicas que incitam a traição, né? Que incitam você a se dar bem sobre o outro. Então, muitas vezes não se percebe isso. E não estou aqui colocando que você não deve ouvir música A, música B, música C. Quem sou eu para dizer o que você deve ouvir ou não? O que eu estou colocando para você refletir é até que ponto o que você ouve não se torna uma realidade na sua vida, uma máxima na sua vida. A não ser porque se você está sendo influenciado, muitas vezes você escuta, e aquilo vai entrando dentro de você, vai entrando dentro de você, vai entrando dentro de você como se fosse uma verdade. É a mesma coisa, por exemplo, uma outra questão, a paralela à música. Ainda dentro das mídias sociais, das mídias, né? Aqueles programas sensacionalistas que só colocam coisas negativas da sociedade. Fulano matou ciclano, fulano foi assaltado, fulano foi estuprado, fulana fez não sei o quê, e só isso. E tem muitas pessoas que assistem, ficam se alimentando desse tipo de energia. Por exemplo, voltando para a questão das mídias, há muitos programas sensacionalistas, aqueles programas policiais, que mostram só o lado ruim da sociedade. Tudo de ruim que você pode imaginar que aconteça, né? Não vou nem citar aqui para não poder incitar essas energias, mas vocês sabem do que eu estou querendo dizer. Então tem muitas pessoas que se alimentam disso. E aí as pessoas começam a entrar num processo de paranoia social, de alimentar medo. Não que a sociedade não tenha o seu lado podre, não que a sociedade não tenha o seu lado de insegurança. Tem sim, tem muitos problemas na sociedade. Só que se alimentar disso só potencializa isso dentro de você. E possivelmente quando você potencializa isso dentro de você, quando você fica mantrando isso dentro de você, infelizmente você atrai isso para a sua vida. Então se você fica criando uma atmosfera, ou se você permite que se crie uma influência de atmosfera de medo, de insegurança na sua cabeça, você vai ter sérios problemas, infelizmente. E a sociedade acaba ficando doente por conta disso, porque ela recebe essas influências todos os dias, né? São pautas que nós somos, entre aspas, quase que obrigados a receber goela abaixo. E muitas pessoas não observam isso, né? E isso é muito delicado. Então é importante observar as influências, por exemplo, as influências energéticas, né? Vamos colocar em relação às energias, ao Sol. O Sol tem influência energética sobre nós. A Lua tem influência energética sobre nós, as marés, né? O Sol tem a fotossíntese, tem as plantas, tem nós, tem todos os benefícios que o Sol traz, né? A Lua também tem todos os benefícios, não só a questão das marés, a questão dos plantios e outras questões também. Então são energias de astros e de outras movimentações aqui no cosmos. Mas também tem as energias espirituais, né? Temos também, para quem acredita lá, tem os espíritos de luz e tem os espíritos de não luz. Vamos colocar os espíritos obscuros, os espíritos trevosos, né? Então também há essas influências. Então você pode muito bem se ligar com seus mentores, com seus guias espirituais, e aí, independente de religião ou espiritualidade, você vai ter. Se você acredita que é o Espírito Santo, ok. Se você acredita que é um mestre da fraternidade branca, ok. Se você acredita que é Buda, que é Shiva Ganesha, ok. Se você acredita que é um orixá, um caboclo, ok. Não importa. O importante é você, independente da doutrina, da religião ou da espiritualidade que você acredita, que você segue, o importante é que você aprenda a identificar essas boas energias e a se integrar com elas, para você receber o melhor benefício da luz dessas energias. E ao contrário também é verdadeiro. Importante você também estar alerta em relação a que tipo de energia eu estou comungando, né? Para você não ser obsediado, para você não receber influências de vampiros energéticos, de obsessores, né? E muitas vezes eles podem influenciar através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos. Eu falei do medo, eu falei da insegurança, mas também tem a ira, o ódio, tem o rancor, tem a inveja, e por aí vai. Mas também tem o ambiente, né?
Existem ambientes que são carregados de energias densas, energias contrárias à luz. E muitas vezes nós frequentamos esses ambientes cientes, né? Muitas vezes que esses ambientes não são os melhores, porque as coisas que acontecem ali, né, traições, incitação a ódio, a guerra, discussões, deboches, consumo de todo tipo de vícios. Então, se você frequenta esse tipo de ambiente, fatalmente você vai receber a influência desses ambientes. Então, se você está lá, fatalmente você vai se integrar a algo que está nesse ambiente, inevitavelmente. Então, muito cuidado com o ambiente que você frequenta, observar essas energias do ambiente. Quando você está um pouco mais treinado, tem um pouco mais de autoconhecimento, um pouco mais de percepção, de presença onde você se insere, é como se você, eu vou tentar exemplificar aqui, é como se você estivesse num ambiente fresco, como se você estivesse dentro de um ônibus que tem ar-condicionado, e de repente você parou o ônibus em alguma parada e você sai e está um sol de rachar lá fora. Então você sente aquele mormaço, sabe? Já teve essa sensação de você sair do ar-condicionado e ir para um ambiente quente, muito quente, e você receber aquele choque térmico, aquele mormaço? É mais ou menos isso que você sente quando você sai de um ambiente e entra num ambiente muito denso. Você sente totalmente uma mudança drástica, assim, rústica, brusca, de modulação de frequência de energia. Muitas vezes dá até um ziriguidum assim, né, em você, e você não percebe. Quem é um pouco mais sensível, né, sensitivo, né, quem trabalha com a questão da mediunidade, tem um pouco mais de facilidade de identificar esses fenômenos, né, energéticos. Mas tem muita gente que nem acredita nisso e também sente isso, através da intuição, através eu fui intuído aqui, ou eu recebi aqui uma revelação. Não importa o que você acredita, o importante é você observar isso. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para nós refletirmos é: observa tudo isso. Observa as influências que você recebe ao longo da sua jornada, seja no seu ambiente familiar, seja no seu ambiente social, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua religião ou não, independente de você lidar com religião ou não, seja no meio político que você acredita, né? Para você não ser uma massa de manobra, né? Outra forma também que eu queria dizer é que muitas vezes nós recebemos influências das nossas amizades e nem percebemos. E não é nem porque o nosso amigo ele é uma pessoa ruim, né? E ele muitas vezes ele não faz ou ela não faz por maldade. Muitas vezes a pessoa ela está só apresentando para nós um ponto de vista dela, um sentimento dela, um processo dela. Mas muitas vezes nem tudo que nós ouvimos das pessoas que podem ser nossas melhores amigas corresponde a uma verdade absoluta. Então é muito importante você observar também essas influências. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes você conhece uma pessoa, se torna amiga dessa pessoa, e aí você vai e conhece uma outra pessoa, e essa sua amiga, esse seu amigo, tem uma rusga com essa pessoa, ou criou-se, né, um julgamento ou uma impressão, né, distorcida dessa pessoa. Então, naturalmente, essa pessoa que muitas vezes diretamente ou indiretamente, por ter ouvido do outro, ela vai relatar para você, ela vai dizer: olha, essa pessoa é isso e isso e isso, cuidado com essa pessoa. Eu ouvi falar, olha só, quantas vezes você já não viu isso? Eu ouvi falar que essa pessoa não é flor que se cheire. E aí eu penso, mas você já, por si só, já observou a pessoa? Você por si só já se certificou? Você por si só seguiu a sua intuição, seguiu o seu feeling? Ou você comprou de cara a ideia de um amigo, de uma amiga, de quem é aquela pessoa, do que é aquela pessoa? Se ela é boa, se ela é ruim, se ela é do bem ou não? Então muito cuidado, porque não é maldade da amiga, do amigo, mas muitas vezes toda a verdade não está ali. Às vezes aquele amigo, aquela amiga também recebeu influência de outras pessoas para poder chegar naquela conclusão, naquele ponto de vista. Percebe isso? Então não é justo nós julgarmos uma pessoa por que um terceiro falou, receber essa influência. Eu sempre prefiro sugerir que reflitamos sobre isso juntos, de que é sempre bom você se certificar por si mesmo, independente. Pode ser um irmão seu, um familiar, pode ser um amigo. É claro, tem pessoas que
que são boas influências, não podemos dizer, generalizar. Aqui eu estou colocando um alerta a respeito de algumas questões, sobre algumas questões. Mas nós não podemos também descartar as boas influências, né? Então é claro que existem pessoas, às vezes no seu ambiente familiar, que você vê que é uma pessoa de conduta reta, de uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa bondosa, que sempre vai trazer coisas para você para o bem, nunca vai trazer coisas para você falando mal dos outros, depreciando os outros, sempre vai buscar coisas propositivas, de resolução, coisas luminosas, nunca vai buscar coisas para te chatear, sempre te acolhe, nunca te maltrata, te distrata. Então, você vai observar a conduta dela com relação a ela mesma e com relação aos outros, e aí dentro desse contexto, você vai, aos poucos, observando que essa é uma referência boa para você, é uma pessoa que vale a pena você observar e receber de uma forma positiva as influências, porque ela está te mostrando coisas boas da vida. Então é diferente de uma pessoa que ela é depreciativa, que ela é julgadora, né? Então é muito diferente, né? Ainda em relação à questão das influências, se você tem boas influências, que bom, mas observe bem as influências que você permite, né? Observa bem o seu entorno, faz um juízo de valor, não só um juízo de algo que pareça um fato, né? Mas um juízo de valor mesmo. Observa com calma, atentamente essas questões, para você não ser injusto consigo mesmo, injusto com as pessoas, para você não ser manipulado ou não manipular, porque nós estamos falando aqui de receber influências, mas é importante também nós refletirmos de que forma nós estamos influenciando as pessoas. Olha só, como você influencia um filho seu, se você tem um filho, como você influencia um amigo, você coloca ele ou ela em um ponto de vulnerabilidade, você coloca de uma forma que seja manipulável, você deprecia essa pessoa, você impõe a sua visão espiritual, ou a sua visão política, ou a sua visão social para a pessoa, ou você observa, tenta acolher essa pessoa, tenta passar coisas boas, mas sempre deixando para essa pessoa a certeza de que ela vai filtrar o que é bom para ela e vai seguir o caminho dela, vai tomar a decisão dela. Então é muito importante nós observarmos isso, porque muitas vezes nós podemos ser essa má influência para as pessoas. E olha que ruim você depois falar assim, nossa, essa pessoa se tornou isso porque eu influenciei ela isso, isso e isso. Eu introduzi ela num vício. Eu introduzi ela numa doutrina que ela não queria e ela não está feliz, ela não está insatisfeita. Eu introduzi ela dentro de uma polarização política. Ou eu me afastei dela por uma polarização política. Ou eu introduzi ela dentro de um rótulo de uma minoria. Ou eu introduzi ela dentro de um viés, né, social, dentro de uma tradição que eu quis propagar, mas que não está sendo mais benéfica para mim, para minha família, e eu quis ainda propagar isso para essa pessoa. Então, veja quão delicado é esse assunto. Por isso que eu até estou falando esse assunto um pouco mais sério, porque é um assunto sério, gente. Então, essa é a reflexão que eu deixo, assim, vamos observar de que forma nós estamos sendo influenciados e de que forma nós influenciamos. Porque se você influencia alguém edificando essa pessoa, trazendo luz, trazendo perspectivas boas, né, trazendo liberdade para essa pessoa, trazendo um pouco mais de justiça, né, fazendo essa pessoa se enxergar exatamente como ela é, a importância que ela tem como ser humano, não colocando um rótulo nela para poder criar uma polarização e fazer ela sair brigando com todo mundo, ou todo mundo brigando com ela por direitos que, como ser humano, independente de qualquer coisa, ela deveria ter, né? Então é muito diferente. Então, só para finalizar esse vídeo, eu gostaria de dizer que todos nós, de certa forma, somos e seremos e já fomos influenciados e iremos influenciar. Isso é inevitável, é como respirar, né? Enquanto você está encarnado aqui, é como respirar, é inevitável. E nós fazemos isso e fazem isso conosco sem muitas vezes nós percebermos. Então, o que eu deixo aqui para finalizar essa reflexão é: esteja atento a isso,
Faça um juízo de valor disso, né? Esteja presente, observe até que ponto que um pensamento é realmente seu, até que ponto a forma com que você se comporta é realmente a forma com que você acredita que deveria se comportar. As coisas que você acredita, espiritualmente, religiosamente, é realmente algo que você acredita, que está dentro do seu coração, é algo que está sendo incutido em você, é algo que está sendo usado para manipular você. Então observe muito isso. Observa muito quando colocam você dentro de um rótulo, de uma minoria, e colocam que você tem que ter direitos específicos por você ser essa minoria, e na verdade você tem que ter direito independente de que seja, porque você é ser humano, todo ser humano tem que ter esse direito. Então perceba tudo isso, para você poder trabalhar um pouco mais a sua autonomia, a sua autoconhecimento, a sua autenticidade, para você conseguir se manifestar nesse planeta sendo você, para você poder seguir com essa encarnação sendo você, para você seguir usando o seu coração, o seu templo coração como bússola, que orienta, né, o seu lado espiritual, a sua essência divina, para você usar essa essência como bússola que norteia, que direciona você para tudo o que você tem que fazer na sua vida, para os seus caminhos, para as suas decisões, para as suas aspirações, para as suas crenças. Tá bom? Eu desejo tudo isso para você, que você consiga desenvolver cada vez mais essa sua luz, fazer brilhar essa sua luz e ser cada vez mais autêntico, manifestar cada vez mais quem você é de verdade. Paz e bem para você.